Olá, muito boa noite para você. Está entrando no ar mais uma edição do programa Sala Debate. A ideia de um código de vestimentas para funcionárias e parlamentares na Câmara dos Deputados em Brasília, defendida pela deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, causou revolta entre algumas servidoras. No último dia 9 de setembro, elas realizaram um protesto contra essa tentativa de impor um modo de se vestir para trabalhar na casa. A medida está sendo estudada a pedido de algumas deputadas da bancada feminina que têm manifestado um certo desconforto com o que elas consideram abuso por parte de algumas servidoras e visitantes. Já no Rio de Janeiro, estudantes de escolas particulares têm se manifestado contra a proibição do uso de shorts curtos dentro do ambiente escolar. Segundo as alunas, as escolas alegam que as pernas de fora podem distrair os meninos. Enfim, as polêmicas levantam um debate sobre regras sociais que impõem e interferem no modo de se vestir de homens e mulheres. Mas o que define esse modo de se vestir, o que uma mulher pode ou não usar, o que deve ser levado em conta numa situação como essa, como essas regras ultrapassam a identidade e a liberdade feminina. Participe com a gente a partir de agora, ao vivo, do Sala Debate. Para este debate, nós convidamos a Carol Barreto, ela que é pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia. Muito boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Convidamos também a Marisa Lobo, ela que é psicóloga. Tudo bom, Marisa? Tudo bom. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. O prazer é todo nosso. Você de casa é sempre nosso convidado a participar do programa. Tá aí, eu vou botar na tela para vocês acompanharem o nosso post que vai entrar agora no facebook.com, você que está acompanhando aí, facebook.com/Canal Futura Oficial. Você pode acessar esse post que está aí na tela, ó. Demorei para achar, mas achei. Tá aí, esse post, procure por esse post do Futura na tela do seu facebook.com e participe com a gente com perguntas, comentários. Você tem a possibilidade também de clicar e mandar perguntas pelo Twitter. Tá aí, ó, Twitter na tela para você, twitter.com, nosso perfil é o @Canal Futura, tá aí na tela, você pode já mandar perguntas e, se preferir, acesse também o Periscope. Nós estamos ao vivo pela internet e também pelo site do Twitter e do Facebook. Procure pelo link do Periscope e acesse o programa também por esta plataforma. Se preferir, deixe seu comentário pelo WhatsApp, mande sua pergunta, tá aí o nosso número 21 Rio de Janeiro 968-668-414, 968-668-414. Carol, é o momento de se debater vestimenta feminina no Brasil? Então, em 2015, acho que esse debate está um tanto quanto defasado. Mas o que a gente precisa analisar, quais são as motivações de se trazer à tona algo que já deveria ter sido superado. Num país tropical, né, dito país laico, o que motiva as pessoas a estarem pensando que podem definir regras sobre o corpo, o comportamento e as vestes, sejam de homens ou mulheres? Marisa, você tem um posicionamento diferente, né? Boa noite. É o momento de se debater vestimenta feminina? Olha, de repente nem é o momento, mas é um debate que sempre tem que estar em questão. E não é uma questão de Estado laico. Acho que o Estado laico não tem nada a ver com esse momento ou com esse projeto da deputada Cristiane Brasil. Não tem nada a ver com o Estado laico, até mesmo porque quem propôs esse projeto é a bancada feminina, e não necessariamente ela é de alguma religião específica ou de nenhuma. Eu acho assim que nós temos códigos, sim, de ética, nós temos regras, e parlamento, congresso, não é lugar mesmo de decote, saias curtas. Nós temos que analisar a intenção das pessoas, a intenção até das mulheres mesmo de estarem com uma roupa tão curta em lugares como esse, como um congresso. Mas o comprimento, se é acima do joelho ou não acima do joelho, isso não tem nada a ver. Nós estamos falando de coisas abusivas. Vamos lá, decotes vamos tentar... abusivos, saias abusivas, essas coisas. Mas não que uma mulher não possa vestir uma saia que é acima do joelho. Isso não tem nada a ver. Vamos trazer mais explicações sobre esse debate, rodar uma reportagem para você para entender melhor o tema e poder participar aqui das discussões com a Carol e com a Marisa. Vamos lá. Mini-saias e decotes podem estar com os dias contados para as mulheres que trabalham na Câmara dos Deputados em Brasília. Já os shortinhos e calças coladas poderão ser barrados na porta de algumas escolas do Rio de Janeiro. A criação de um código de vestimentas tem mobilizado as mulheres nas últimas semanas.
Enquanto as funcionárias da Câmara reclamam que existem outras prioridades além dos centímetros de suas roupas, como a crise econômica e a ética na política, alunas do Rio de Janeiro lutam pela liberdade e pelo respeito dentro do ambiente escolar. No entanto, a discussão sobre padrões de roupas e respeito à mulher não é nova. Em 2014, a pesquisa Tolerância Social à Violência contra as Mulheres, realizada pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, levantou polêmica ao mostrar que 26% dos entrevistados concordavam com a frase "mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas". A polêmica gerada pela pesquisa mobilizou o país pela liberdade da mulher se vestir como quiser, já que suas roupas não podem ser justificativa para a violência. Na França, em 2004, foi aprovada uma lei que proíbe o uso da burca, símbolo da religião islâmica, nas escolas. Sejam por questões morais ou religiosas, a imposição de padrões de roupas traz à tona questões como a autonomia feminina, a liberdade de escolha e o respeito à mulher. Mas, afinal, quem decide o que uma mulher pode ou não usar? Devem existir padrões de roupas para o trabalho? Como essa questão deve ser tratada nas escolas? Muito bem, algumas perguntas aqui. Durante o protesto no Rio de Janeiro, Carol, algumas alunas trouxeram a seguinte questão: não preciso me dar ao respeito porque ele é meu por direito. Segundo as estudantes, coordenadores e inspetores alegavam que as pernas de fora distraem os meninos. Esse não é um discurso que privilegia homens e não mulheres? Então, todo esse debate ele é pautado num processo de subalternização das mulheres, a partir de uma definição de que todos os parâmetros devem cumprir aspectos definidos por esse poder hegemônico masculino, branco e cristão. E nenhuma voz é dada a essas mulheres, principalmente se membros de grupos populares, grupos subalternizados. Então, quando eu falo, por exemplo, de um Estado laico, eu estou chamando a atenção que o padrão vestimentar definido como hegemônico neste país, ele vem sob uma perspectiva cristã, a partir de um processo colonizador que desconstrói completamente os outros elementos culturais aqui existentes, como a cultura indígena, que lida de uma outra maneira com o próprio corpo, que tem o que a gente chama de nudez e de falta de decoro, vamos dizer assim, como uma característica cultural que faz com que esse corpo ele não simbolize o pecado que é significado pela colonização. E a partir de então, são sobre esses parâmetros que nós definimos certos e errados. Marisa, esse mesmo argumento para você, isso não privilegia uma visão masculina do tema e não uma adequação à vestimenta? Olha, eu não gosto de colocar todas as questões sociais, deslocar para o cristianismo, como se o cristianismo fosse um impedimento do gozo sexual de alguém, você entendeu? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho assim nesse sentido de você colocar um peso em cima das meninas, porque elas estão de shorts, então elas vão mexer com os meninos. É meio machista, sim, eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, também, nós temos que entender o local, a adequação do local. Nós estamos aqui num estúdio de televisão. Por que nós não estamos de shorts? Porque isso aqui não é praia. Por que nós não estamos com decote? Porque isso aqui não é lugar. Mas deveria ser regra e não uma livre escolha? Não é escolha. Dependendo do programa, não é escolha. É uma regra que tem que ser seguidas. Nós temos que ensinar os jovens e os adolescentes a seguirem sim essas regras. É bom para o ser humano saber que ele tem limites. Agora, muito se fala sobre o protagonismo do jovem, o protagonismo dos adolescentes. Mas tem que tira um pouco a autonomia do adolescente tem que ser protagonista de uma decisão? Com os adolescentes essa discussão do respeito à mulher. Então, nós não devemos colocar em cima da mulher porque eu acho uma violência você dizer que porque a menina está de shorts, o menino vai ter direito de faltar com respeito com ela. Nós temos que analisar isso e discutir por que esse menino acha que ele tem que faltar com respeito com essa menina. Por outro lado, nós temos que exercitar isso também, porque ela vai crescer, ela vai estudar, ela vai trabalhar e no ambiente de trabalho, provavelmente, ela vai encontrar uma barreira, porque ela vai encontrar regras que não foram exercitadas dentro da escola, nesse sentido que eu falo. Carol, essa deveria ser uma conduta também para homens em não usar shortinhos ou calças coladas? Isso poderia acontecer? Então, não usar shortinhos, calças coladas, não andar no ambiente urbano apenas de sunga,
né, sem serem chamados de gostosões ou serem agredidos verbalmente por conta dos apelos da sua corporalidade. O que a gente precisa compreender é que esses padrões eles são elaborados a partir de processos de interpretação, que são condicionados a partir de processos históricos, sociais e culturais. E nós coadunamos com aspectos que muitas vezes não coadunam necessariamente com a cultura brasileira, num país tropical, especialmente habitantes de cidades litorâneas, que têm o privilégio de lidar com o seu corpo de uma outra maneira. O que me interessa muito mais são os discursos implícitos nessas falas que ou corroboram ou de maneira violenta atacam a própria deputada que fez a proposta, né? Muitos aspectos que vão depreciar, inclusive, ela como mulher. Ela só pode ser feia, ela só pode ser isso ou aquilo. Então, de um lado ou de outro, a mulher sempre sai perdendo, né? E no momento que uma diretora de escola ou qualquer outra proposta dessa se utiliza de uma justificativa de que vão distrair os meninos, ao invés de usar exatamente este elemento para debater o que é autonomia, né? O que é liberdade? Será que de fato temos liberdade? Pois é, nesse sentido tem uma pesquisa, não sei se a gente vai ter condição de botar na tela agora, peço para a direção verificar essa possibilidade, uma pesquisa do IPEA que se chama Tolerância Social à Violência contra as Mulheres. Eu acho que a gente vai colocar essa cartela no ar daqui a pouquinho. Tolerância Social à Violência contra as Mulheres, pesquisa feita pelo IPEA em 2014. Eu queria que vocês analisassem esse dado. 26% dos entrevistados afirmam mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Fonte, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, pesquisa realizada em 2014. Esse número não é assustador? Muito assustador, né? Um número tão, na verdade, revelador de uma mentalidade que na verdade, culpabiliza a vítima, né? Todos os casos de estupro, de violência sexual que a gente tem notícia, a primeira coisa que se faz é questionar, mas como ela estava vestida? Se ela estivesse dessa ou daquela maneira, isso não aconteceria. Então, punir o agressor, debater por que essa falta de limite, né? Porque em 2015 isso ainda é um assunto que mobiliza as pessoas, isso sai do foco. Então, mais uma vez, as vítimas, as mulheres, os homens gays e todos os grupos subalternos são acusados da sua própria subalternização. É uma incongruência que não dá para entender. E quando nós mulheres, isso afastando qualquer perspectiva essencialista do ser mulher ou do ser feminino, quando nós mulheres coadunamos com determinados discursos machistas e determinados discursos limitadores, a gente esquece que ser mulher brasileira, inclusive, é não reproduzir determinados padrões hegemônicos, porque muitas vezes a gente os busca e quando lá nesses espaços ditos de poder, a gente é questionado exatamente por não pertencer a ele. O que você acha desse número? Às vezes eu questiono muito o movimento feminista, porque às vezes eu pergunto, eles estão defendendo que tipo de mulher? Elas estão defendendo quais são as mulheres, porque eu sou mulher, sou feminina, gosto de ser feminina, eu não concordo com muitas posições e não me representam. Então, há um radicalismo muito grande dos movimentos feministas, porque essa deputada, ela está vendo uma situação que existe. Eu, por exemplo, estive no Congresso, eu vou muito no Congresso, e eu estive num restaurante almoçando com uma amiga minha, assessora parlamentar, chamada Damares Alves, e nós duas sentadas e, de repente, nós vimos em uma mesa duas mulheres vestidas de vermelho, tudo bem, não pode vermelho, que já tem aquele símbolo, né, vermelho, mas de vermelho, curto, decote até o umbigo e o decote até as costas, inteiro, aquele decote, sentadas na mesa ali no restaurante. Aí você pergunta, olha para aquelas mulheres, o que duas mulheres vestidas daquela maneira estão fazendo ali naquele lugar? Não é vestimenta adequada, não estou dizendo que elas eram prostitutas, eu não estou dizendo nada disso, mas o que elas estavam fazendo vestidas daquele... Você está tendo um preconceito sobre uma situação que você não conhece. Eu conheci depois, eu fui verificar justamente para não ter esse preconceito. E realmente era o que eu estava pensando, entendeu? Então, assim, nós temos que colocar limites e regras mesmo, porque nós temos que ter, claro que tem que flexibilizar, não podemos colocar a culpa nas mulheres de estarem com roupas curtas e o homem tem direito de faltar com respeito com elas, é óbvio que não, e ninguém pensa assim mais hoje. Então esse discurso é um discurso de violência ao contrário, nós temos que nos unir contra isso, mas nós temos que entender, sim, local de trabalho tem roupas adequadas, aqui no estúdio todo mundo está com roupa adequada, tem
roupas adequadas para determinados lugares. Na praia, você anda e faça topless, tem praia de nudismo, ande de shorts à vontade no seu dia a dia, não tem problema, eu sou cristã, eu uso shorts, eu uso também decote na praia, eu uso biquíni, eu não sei que concepção é essa que o povo tem de cristão, acha que cristão anda com vestido no pé, não, Estado Islâmico anda com vestido no pé. Então o cristianismo não é dessa forma. Vamos lá, vamos trazer as participações aqui então, forma. pelo Facebook, pelo Twitter. Marisa e Carol trazendo as primeiras participações para vocês aqui, ó. Estamos na tela aí, o Thiago Carvalho, homem já possui investimento a padrão nesses ambientes, que seria o de costume. Essa proposta visa ampliar a padronização já existente para os homens, talvez se referindo aí à proposta da Cristiane Brasil. Temos mais participações da Sueli França. Obrigado, Sueli, pelo Facebook. Trabalho em escolas devem ser respeitados roupas adequadas. As roupas também foram limitadas para os homens e não vi nenhum deles fazendo baderna, segundo está aqui a Sueli. Gilson Carvalho, não podemos ir aos extremos, nem andar igual aos índios, nem andar de burca. Temos aqui mais participações. Vamos então ao Skype para trazer mais uma entrevistada pela internet que vai entrar conosco, a Flávia Vivaldi. A Flávia é pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unicamp e vai falar conosco agora direto de Campinas. Flávia, muito boa noite, tudo bem? Tudo bem, vocês? Boa noite a todos. Obrigado aí pela participação. Flávia, você que estuda esse tema, como é que você encara esse debate, essa discussão nesse momento sobre código de conduta para a vestimenta feminina? É adequado pensar nisso? É um retrocesso ou é um avanço? Na verdade, se a gente pensar no ano que nós estamos vivendo e as situações muito mais sérias, né, que de fato influem nas relações humanas, pensar nesse código de vestimenta é, para mim, algo absurdo, né? Principalmente porque há por parte das pessoas uma ideia de considerar ou de estereotipar, né, a conduta de acordo com aquilo que se vê, e não é por aí, né? Então, quem trabalha com a educação moral ou que estuda a psicologia moral defende uma outra perspectiva que não é essa simplesmente de você criar regras ou leis, né, que procurem regular as atitudes das pessoas, mas muito pelo contrário, abrir de fato assim, um debate sobre as questões que são relevantes para a convivência entre o ser humano. Agora, como as escolas devem trazer esse debate para o dia a dia, né? A gente vai conversar também nesse programa com uma diretora de uma escola municipal em Caxias do Sul que teve que tomar ali algumas medidas. Como é que se torna legítima uma medida nesse sentido, sem cercear o direito de um em detrimento da postura do outro? Bom, a primeira coisa é estabelecer, de fato, um momento de debate entre os estudantes. Então, por exemplo, o que eu tive conhecimento, né, que é uma escola no estado do Rio ou na cidade do Rio, em que houve essa discussão, esse problema e há a intenção de censurar, né, o modelo de shorts ou comprimento da roupa, seja lá o que for. Quer dizer, somente colocar essa regra, ela está fadada ao fracasso, como muitas outras regras que existem na escola e que não alcançam os estudantes, justamente porque eles não conseguem dar significado para a regra, né? Quer dizer, muito mais do que simplesmente fazer com que os alunos sigam regras, nós temos que pensar sobre os princípios que a sustentam. Então, qual é o princípio que sustenta a regra da menina não poder usar shorts numa cidade quente? Né? Esse princípio de dizer que vai desviar a atenção dos meninos, isso é absurdo, né? Mais uma vez, colocar a responsabilidade de qualquer atitude desrespeitosa para o gênero, né, feminino. Então, assim, na escola, quando você trabalha numa orientação voltada para o desenvolvimento moral, da autonomia moral, abre-se uma discussão para que as regras sejam elaboradas em conjunto e que em situações que fujam um pouco daquilo que se espera como socialmente desejável, que seja discutido com os diretamente interessados, diretamente envolvidos, né? Mas não de uma forma coercitiva como essa que a gente veio a saber. Flávia, eu vou pedir para você continuar na linha aí conosco, vou trazer esse debate aqui para a Carol poder opinar a respeito dessas últimas considerações. Carol. Então, concordo muito com a pesquisadora. E quando a gente fala dessas regras prescritivas e não de um debate que, como ela sugere,
traz exatamente as pessoas interessadas, a gente percebe que essas regras arbitrárias, elas serão desconstruídas de qualquer maneira. O fardamento escolar, ele existiu a vida inteira, com suas diversas possibilidades de adequação pessoal, de expressão de uma assinatura singular, né? O nosso corpo é uma matéria biopsicossocial, né? Um espaço onde a gente descreve a nossa subjetividade, onde a gente expressa posicionamento político, né? O fato de eu usar o meu cabelo natural é um posicionamento político. Os espaços que eu frequento e outras mulheres negras sempre foram excluídas, eu represento não apenas a mim, minha ancestralidade e outras mulheres que ali também não estiveram. Então, eu penso a aparência como ativismo político. No momento que a gente define uma regra extremamente coercitiva para um gênero, como a pesquisadora citou, né? E esquece que os corpos masculinos eles foram plenamente dessexualizados, a gente continua nesse binarismo assimétrico que marca as relações de gênero no nosso país, né? Eis um problema que nunca se consegue resolver, que é a violência contra a mulher. Né? A violência doméstica e familiar, a violência no interior das famílias, todas as crianças que são abusadas por conta de uma naturalização de uma violência contra a mulher que a gente coaduna, a gente assina esse contrato todos os dias, com falas, com esse tipo de fala conservadora. Né? E quando a gente traz essas feministas como a identidade oculta e sobre o que elas estão brigando, eu acredito que todo indivíduo que acredite que nós não somos uma prescrição da natureza, da biologia, né? Que nós somos produções socioculturais, tem um pensamento feminista. Qualquer perspectiva que afaste uma diferença a partir da biologia e da natureza já é também um pensamento feminista. Né? E muito do que justifica essa assimetria entre homens e mulheres são justificativas que advêm de uma pseudociência, de uma pseudo-ideia de natureza que esquece dos comportamentos sociais e culturais. Participações aqui chegando pelo WhatsApp, olha só. Kelly, obrigado Kelly pela sua participação. Penso que cada lugar requer um tipo de paramento adequado. Imagine só você ser atendido por um médico com bermuda e regata só porque ele sente calor. É preciso o mínimo de bom senso. Aí é uma coisa intangível, né? O bom senso, cada um tem o seu. Ela citou aqui um caso que você falou agora há pouco. A questão do país tropical, um médico atendendo de bermuda e regata numa cidade praiana. Como é que vocês veem contextos como esse? Há exceções à regra? Eu acho que se a Europa adotar esse comportamento, prontamente a gente vai copiar. Eu acho Marisa. que nós copiamos movimentos. Eu acho que o Brasil está meio sem identidade, não é nessa nossa identidade. Eu acho que o respeito é bom e todo mundo gosta. Há limites, meu direito vai até onde começa o seu. E se eu tenho uma empresa, se eu coloco regras na minha empresa, que as vestimentas devem ser dessa forma, o funcionário vai ter que se adaptar. Então, ele não pode entender isso como uma opressão porque ela é mulher ou porque ele é homem. Então, esse discurso é meio que violento para a maioria da sociedade. Eu até entendo que a mulher foi muito massacrada durante toda a história, ela lutou muito pelo empoderamento, pelos seus direitos. Mas, que direitos? Às vezes eu fico pensando que ponto chegou a mulher para entrar dentro de uma igreja, tirar os seios de fora e gritar por direitos. Então, é uma forma meio agressiva que não representa a maioria das mulheres. Mas esse mulheres exemplo que você citou como da igreja, eu, por exemplo, que são as novas... É significativo frente à discussão sobre o uso da vestimenta? Eu não sei, porque eu não estou entendendo direito esse debate, porque tá muito assim... vamos intelectualizar, vamos falar bonito, vamos falar da história, porque a mulher sempre é violentada, porque direitos da mulher... Não, gente, a realidade é essa. Tem lugares que você pode se vestir como você quer, você sonha, no meio da rua, onde você quiser. E tem outros que tem um padrão, que tem regras, que tem normas. Ou você segue essas normas, ou você vai para outro lugar. Ou no teu trabalho é dessa forma. Marisa, vamos trazer então um exemplo internacional. Vamos trazer uma decisão da França com seu então presidente à época, Sarkozy, sobre o uso do véu por mulheres nas escolas. Como é que vocês interpretam esse tipo de discussão, independente das conquistas das mulheres na sociedade, mas as consequências que uma decisão como essa trouxe? Carol e Marisa. Eu acho que é se intrometer na religião do outro. Eu acho que nós vivemos um país laico, democrático por direito. Então, nós somos vários grupos vivendo no mesmo lugar. E esses grupos, eles têm que se respeitar. Então, se essas mulheres gostam de usar véus, ou têm que usar véus por causa da religião, elas não podem ser discriminadas por causa disso. Se a outra gosta de usar shorts lá, porque é o jeito dela viver, a família dela gosta, eu acho que não pode ser discriminada por causa disso. Não é essa a questão. A questão é, se de repente, em um lugar, alguma escola, resolve tomar algumas atitudes, colocar algumas regras, algumas normas,
Nós temos que também conversar sobre isso com os adolescentes, porque o ambiente escolar é um ambiente de debates, é um ambiente para exercitar o senso crítico, a noção de julgamento, porque ele vai crescer, ele vai trabalhar, ele vai estudar e ele vai encontrar essas barreiras. Então ele tem que saber, então esse lugar não me serve, é ele que tem que escolher. Então eu não vou nessa empresa, porque essa empresa eu tenho que me vestir desse jeito e de repente se ele não quer. Então vai procurar, por exemplo, ele é um advogado, então ele tem que se vestir bonitinho, tem as regras, né? Que é terninho, sapatinho fechado. De repente vai ser relações públicas, que é mais espojado. Meu filho é relações públicas. Mas e quando, por uma exemplo, roupa mais Carol, espojada. pegando carona no que a Marisa está falando, e quando, por exemplo, a regra está numa casa do povo, como a Câmara dos Deputados, onde você tem o direito de lá estar, mas deve respeitar ou não regras? Então, é pensar Porque uma empresa, em que como a Marisa recortes... falou, obviamente, né, o estatuto da empresa tem regras, ele Isso. pode criar ali o seu estatuto. Mas falando, por exemplo, sobre escolas públicas na França, sem querer tirar ali o debate da comparação entre dois países, e a Câmara dos Deputados, que são casas populares. Então, estamos falando de dois contextos completamente diferentes. A motivação dessa determinação do não uso do véu, né, vai a partir de uma perspectiva também de imposição de uma hegemonia de sua cultura, né? O que significa para aquelas mulheres usar aquele véu é praticamente ser mulher a partir daquele véu. Nos comparar com uma cultura tradicional é extremamente complexo. E eu como pesquisadora da área de cultura, inclusive, não costumo comparar culturas. Né? E por que eu estou trazendo um debate intelectualizado, né? Como a Marisa falou? Porque pensar em teoria da moda e pensar produção de aparência como conhecimento não é muito comum, né? E a realidade também é produzida a partir de um modelo. Quais são os aspectos históricos, quais são as relações de poder que estão por trás das definições dos modelos? Mas, por exemplo, tem gente aqui que é contrária ao seu argumento. A Raquel Cavalheiro, aqui pelo WhatsApp, fala, olha, sou assessora parlamentar e gostaria de dizer que a Câmara, como todo órgão público, possui normas que devem ser observadas por seus membros, pois são órgãos formais e, por assim serem, devem ser formais até na vestimenta. Esse é o ponto de vista de alguém que a gente estava falando agora há pouco sobre a Câmara, trabalha como assessora parlamentar e discorda de você, Carol. E aí, quando você fala que é uma casa do povo, quais são os recortes de classe, raça, né? Se essa pessoa habita no universo urbano ou rural? Que acesso essas pessoas têm, inclusive, a adequação a esse padrão? Né? Esse recorte social, esse recorte elitizado, ele é também elemento motivador para que esses processos de elaboração da aparência, eles sejam vistos como hierarquicamente respeitáveis, vamos dizer assim. Eu trouxe um argumento, vou só te interromper para deixar o povo participar um pouco aqui do debate. Trouxe um argumento contra o seu ponto de vista. Eu vou trazer agora um ponto de vista da Marisa. A Bárbara de Cássia fala aqui pelo Facebook. Acho trágico ter que vetar o uso de shorts nas escolas, sendo que a maioria dos estudantes devem ter menos de 15 anos, em alguns casos, e não deveriam ter esse tipo de pensamento sexual. A cultura brasileira é totalmente machista, os pais devem ensinar seus filhos a respeitarem, independentemente da roupa usada pelos coleguinhas da escola. Mas isso com certeza. Eu acho que é um momento para se discutir isso, para gerar consciência, senso crítico nas pessoas, nas crianças, nos jovens. Nós não podemos também, com esse pensamento, nós estamos colocando o quê? Os homens como os algozes. É como se os meninos olhassem para as meninas e, eu tenho que pegar essa menina aqui, porque a minha cultura, ela é mulher e eu tenho esse poder, entendeu? Tem que se discutir isso. Mas, insisto, é um ambiente que tem que se gerar senso crítico, noção de julgamento, até como proteção. Essas crianças vão sair da escola, elas vão enfrentar o mundo, e o mundo é mau, e elas têm que saber disso. Então, elas têm que saber se proteger, sim, elas têm que desenvolver isso, e as mães gostam de ensinar as crianças a se vestirem. Eu gosto, ensinei minha filha a se vestir, então ela tem essa noção de qual ambiente vestir, que roupa, essa adequação não pode gerar um preconceito, esse exagero todo. Mas eu entendo também que toda a história, essa violência contra a mulher, e quem disse porque a mulher veste desse jeito ou do outro jeito que ela é uma pessoa desonrada, vamos usar um termo assim, né? Vamos usar o português claro, é uma prostituta porque está se vestindo. Eu conheço prostituta que se veste impecavelmente, não quer dizer nada a roupa. Eu acho que é o momento de discutir isso. O menino não tem o direito de faltar com respeito com uma menina por causa da roupa dela. Mas a mulher
mulher também tem que se respeitar e se valorizar, valorizar o corpo dela, não por causa do homem, por causa dela mesma. E se ela gosta de usar o short? Marisa, preciso passar o bloco, a gente está chegando aqui a um determinado momento, eu tenho que voltar daqui a pouco para a Flávia, já eu volto com a palavra para a Marisa Lobo. Flávia, eu vou fazer um rápido intervalo, eu queria fazer mais uma pergunta a você, mas tem muita participação vindo aqui pelo Facebook, eu estou tendo que controlar um pouquinho o tempo aqui com a Carol e com a Marisa no estúdio. Eu vou fazer um intervalo, convidar o público de casa a continuar participando pelo facebook.com/canal Futuro Oficial, pelo twitter.com, pelo WhatsApp, pelo Periscope, que estamos ao vivo aqui. Você que está aí no Periscope, acompanhe de novo esse debate no próximo bloco. E já, Flávia, eu volto com você. A gente retorna em 2 minutinhos. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate ao vivo pela TV e pela internet. Você que está acompanhando aí a programação do Canal Futura está acompanhando o nosso debate de hoje sobre vestimenta, sobre código de conduta, sobre a figura da mulher. Conosco aqui no estúdio a Carol Barreto, ela que é pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia. Conosco também a Marisa Lobo, ela que é psicóloga. E também pela internet, nesse exato momento, a Flávia Vivaldi, com quem eu vou falar agora para levar de novo a palavra que ela estava debatendo conosco no último bloco. E você de casa pode participar aí, os nossos contatos vão pipocar na sua tela para você mandar perguntas para a gente. Flávia, a gente estava falando aqui sobre a necessidade de ter essa discussão na escola, mas queria que você também fizesse uma reflexão sobre essa discussão em outros ambientes. Como é que você procura ter a possibilidade de trazer senso crítico para as pessoas, para os jovens, em discussões como essa? Quais são as suas alternativas recentes, Flávia? Bom, na verdade, o senso crítico do jovem em relação a essas questões é totalmente diferente, porque há por parte de quem começa a analisar o tipo de vestimenta, se é curto ou se é decotado, já assim, um preconceito, né, e uma ideia de que somente algumas pessoas que usam esse ou aquele traje, essas pessoas têm uma outra intenção, como foi o caso que foi citado anteriormente sobre o restaurante. E eu fico pensando, será que essa roupa, né, essa vestimenta, traduz o que a pessoa é? Os nossos jovens têm muito mais criticidade em relação a isso do que, na verdade, os adultos, né? Quando a gente conversa com eles a respeito de muitas regras que existem na escola ou na sociedade, eles têm respostas muito menos convencionais do que essas que a gente tem ouvido, né? Que existem as regras e elas devem ser seguidas. Ninguém discute de que regra é necessária, né? Aliás, a moral começa exatamente pelo entendimento das regras. Agora, eu preciso saber se essa regra é justa, se ela é pautada num princípio que seja valoroso, ou se é somente por uma obediência, né? Ou se é somente por uma convenção social, né? Que de fato não traz, assim, a rigor nada a acrescentar nas relações humanas. Legal, Flávia Vivaldi, muito obrigado pela sua participação no Sala Debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês, foi um prazer. Vamos lá, temos também participações aqui, vamos às ruas. Eu acho que nós temos a possibilidade de mostrar o que o público do Rio de Janeiro opina sobre este assunto. Vamos lá. Você costuma vir de short para a escola? Não, porque na maioria das vezes está frio de manhã e porque minha mãe também não deixa. Por que sua mãe não deixa? Porque ela acha que alguns shorts são mais vulgares e eu nunca achei um short que eu encontrasse a altura certa para isso. E a escola de vocês limita o tamanho do short? Vocês podem vir de short ou não? Sim, eles têm uma restrição de tipo não usar shorts muito curtos, usar mais bermuda ou calça. E o que você acha dessa restrição? Você gostaria de poder usar um short mais curto? Bom, eu acho que usar short é bom quando o dia está muito quente, mas mesmo assim, você vir para a escola com um short muito curto não é a melhor coisa. Você acha que a escola tem que limitar o tamanho do short utilizado pelas alunas? Talvez, porque tem gente que vem com short muito curto. Short muito curto pode causar o quê? Não sei, talvez vulgaridade. Eu acho que é correto, porque tem pessoas que abusam muito do tamanho do short. E assim, eu acho que tem que ter um limite. Não você proibir usar short, eu acho errado porque aqui é muito calor. Mas você limitar o tamanho desse short. Eu acho que cada um usa a roupa que quer, não importa o tamanho do short. Tipo, vir com um muito curto cabe a caráter da pessoa, não a diretoria nem nada.
Algumas escolas estão limitando o tamanho do short usado pelas alunas. O que você acha dessa proposta? Eu acho que, primeiramente, a escola tem tantas questões para se preocupar, muito mais importantes do que o tamanho do short das meninas, né? Falta de professor, falta de conteúdo de disciplina. Eu acho que essa questão do short é uma questão que vai muito depois do que as questões próprias educacionais. Eu concordo, porque na escola não é um local de você estar se exibindo tanto. É um local onde você vai para estudar, então não tem necessidade de você se expor. Você vai à praia e você põe um shortinho mais curto. Você vai a um parque, tudo bem, mas na escola não concordo não. Tá aí, a gente vê aí bem dividida o posicionamento das pessoas, né? Algumas considerando ali realmente adequado o uso de alguma vestimenta em determinados ambientes, outras trazendo uma outra opinião. Como é que vocês refletem sobre o conceito de adolescentes a respeito desse assunto? Marisa e Carol. Gente, é complicado. Nós estamos duas pessoas totalmente diferentes, pensamentos diferentes, e são pensamentos que a gente deve levar em consideração. As pessoas são diferentes. Então não é todo mundo que acha, eu tenho que ir com shortinho bem curtinho mesmo. Eu acho que escola, não é que eu sou contra os shorts, cada um usa os shorts do tamanho que quiser, mas eu ainda acho e sempre afirmo que tem lugares que não são adequados, gente. Escola não é para ficar usando shorts, não é nem por causa dos meninos. Essa professora foi muito infeliz no comentário dela, mas eu acho que escola é para estudar. Nós temos tantos problemas de educação. Os alunos estão indo na escola para fazer bagunça, para usar drogas, para fazer tanta coisa. Nós queremos voltar aquele sentimento de amor pelos estudos, aprender português, matemática, geografia, sabe? Desenvolver senso crítico, claro que sim, nós temos que discutir todos os assuntos, mas a escola hoje virou um lugar de quê? Eu não entendo direito que essas discussões nas escolas hoje é só, por exemplo, eu fico assim até revoltada porque eu não entendo por que essa professora trouxe o assunto dos shorts dessa maneira e por que isso tem que virar tanta polêmica no momento que nós estamos passando no Brasil uma situação tão grave de corrupção, de tudo. A imprensa também traz esse assunto. É só uma regra da escola. E adolescente é assim, se você proíbe sem discutir, vira rebelião. Ninguém entende isso. Qualquer lugar do mundo, você proíbe uma coisa sem discutir os porquês. E realmente esse porquê dela é um porquê extremamente preconceituoso contra as meninas, coloca esse peso em cima das meninas, mas a maioria das meninas falaram que o que é certo, você vai na escola para estudar, gente. Você vai numa empresa para trabalhar, você vai para o congresso, para quê, meu Deus do céu? E eu vejo no congresso, eu vivo muito lá porque eu participo de campanhas contra o aborto, somos bem diferentes, né? Em várias situações, e eu vejo que as pessoas mais simples, Carol, são as pessoas que vêm com a vestimenta adequada, sim. Mas o que você quer dizer com isso? Não, as pessoas mais simples não lance preconceito em cima de mim, que pelo teu lar eu senti isso. É que as pessoas... Não, eu só não entendi. Queria entender. Não, você quer dizer que pessoas mais simples usarem vestimentas não adequadas? Não, como a Raquel disse, as pessoas simples, as negras, as que não têm visibilidade, elas chegam sempre com uma roupa adequada. Elas não chegam com as pernas todas de fora, porque elas têm esse entendimento que ali é um lugar que se discute leis, ali é um lugar que se discute os destinos do Brasil, e isso é vulgaridade mesmo. Eu posso passar por preconceituosa, pelo que for, não importa. Eu não vou nem levar em questão que é por causa da mulher, o homem também. Eu acho que uma roupa adequada para o homem, não precisa vir de tênis colorido, mas um sapatênis é legal, tira aquele glamour do congresso, acho que tinha que manter isso. As tradições, mas dá para mensurar nem isso, sempre, Marisa? Dá para mensurar o sapatênis com a cor? É algoz. O que você acha, Carol? Então, a minha fala tem pautado muito no meu projeto de pesquisa de doutorado, mas não. E eu sou designer de moda. Em nenhum momento eu fiz menção aqui aos aspectos materiais do vestuário. Porque esses aspectos são mutantes. Eles são produções de diagnósticos da mentalidade de um tempo. Vamos imaginar esse dress code sugerido pela deputada Cristiane Brasil, e quantas vezes ela terá que alterar essa regra vestimentar. Ela vai ter que fazer um lookbook, ela vai ter que criar fotografias vestidas numa modelo de que esse tamanho de decote, com aquele modelo de saia, com essa silhueta ou não,
porque a gente também parte da perspectiva, né, de um corpo padronizado e outras silhuetas provavelmente não estão nesse foco. Então, qual é a possibilidade que nós temos de manipular, né, esse espaço de significação que é o nosso corpo? Né? Será que a mesma vestimenta que eu uso, ela produz o mesmo efeito e o mesmo processo de interpretação se vestida em Marisa, por exemplo? Então, a gente está essencializando um debate, né? A gente esquece, por exemplo, que nesse universo da escola nunca foi problematizado o fato dos meninos retirarem a camisa no recreio para jogar futebol. Aqui, vou te interromper, tem um comentário assim, ó, um adolescente, o Israel Lima, fala o seguinte: por que um homem não é mal visto sem camisa e uma mulher de saia ou short curto é entendida como provocadora? Porque as mulheres têm seios. Não, ele está falando aqui sobre mulher de saia ou short curto. Não, gente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu sei que esses discursos são lindos, maravilhosos, mas na prática não funciona. As mulheres têm seio até por proteção do seio delas. As mulheres sem camisa não vão usar sutiã e os peitos caem quando não usam sutiã. Então vamos deixar o debate real só por isso. Vamos entendeu? Lá, não é porque homem ou mulher, mas Brenda Ticiani, sou educadora social, o que nos é imposto deve ser discutido e esclarecido, sabendo que nós somos pessoas dignas em relação aos pais, infelizmente, muito influenciáveis. Ela coloca aqui também uma relação com o que se passa de geração para geração. Esse recorte geracional, ele é central nesse debate, né? A autonomia e a possibilidade de um discurso de liberdade que essas meninas têm, provavelmente na minha época de escola, eu tenho 35 anos, a gente não tinha essa possibilidade nem de discutir com a diretoria da escola. Então, é um passo que se dá no momento em que essa autonomia é vista e ela é problematizada. O que me incomoda é a maneira como esse discurso é construído, né? Não como elementos de significação, mas como elementos de, vamos dizer, formas de congelamento dessas relações de poder que são binárias. Homens podem, mulheres não podem. Não é todos os discursos. Poder, sim, porque no momento que se comenta a roupa que determinada mulher estava no restaurante e se atribui a isso qualquer relação da sua subjetividade ou da sua atuação profissional, é sim um olhar hierárquico. Sim. É sim uma forma de ver apoiada num padrão. Vestido. Mas eu posso ver, e quem vai me dizer com o que ela trabalha e o que ela pensa de si mesma é ela. Eu não posso julgar ninguém. Pronto, eu virei a carrasca, eu sabia que isso ia acontecer, mas a verdade é essa. Nós vivemos numa sociedade e essa sociedade, nós não somos animais irracionais, nós temos códigos de ética, de relacionamento. Pautados em que padrões? Pautados em que padrões? Da maioria, então vamos falar assim. Da maioria que em representatividade. Não, em representatividade, da maioria hegemônica. Sim, mas qual é o problema? O problema é, nós temos outras perspectivas culturais. Eu acho que nós estamos cansados de ser pautados pelo que uma minoria quer como sociedade, e o que essa minoria, o que essa maioria... Nós queremos nos vestir bem em determinados lugares, respeitar as pessoas como elas são, sim, mas também queremos ser respeitados. Mas então nós não essa estamos sendo respeitados nós nem e no nosso eles discurso. É que eu não estou conseguindo Mas você visualizar. começou o seu discurso, Carol, com todo respeito, já colocando o cristianismo no meio, e eu já começo... Porque a minha área de pesquisa busca compreender quais são as origens do nosso padrão vestimentar. Ofende, porque nem são esses padrões. Então você tem que pesquisar direito, conversar com pessoas que são cristãs realmente, porque vocês têm um preconceito muito grande com o cristianismo. Quem são vocês? Então, vocês feministas, da qual não me representam. Eu não sou feminista radical e muito mesmo ideológico, entendeu? E nem ideológico de gênero, de forma alguma. Eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas. Eu tenho que respeitar você, Carol, pelo teu pensamento, e tem coisas que você fala que eu concordo. Mas vocês, feministas, e você é uma líder feminista, você é uma líder feminista, porque eu também faço parte das mulheres cristãs. Nós também nos ofendemos porque nós pensamos diferentes. Nós queremos sim ensinar as nossas filhas vestirem roupas adequadas, nós queremos sim ensinar nossas filhas tratarem bem os seus maridos. Nós ensinamos os nossos meninos a tratarem as meninas como princesas, e hoje nós somos discriminadas porque ensinamos as nossas crianças a serem
príncipes e princesas. Nós ensinamos o cristianismo. São feministas, o nós somos quem? Já virou uma polaridade aqui que eu não estou conseguindo identificar. Não à toa vocês estão no programa de debate, né? Sim, ela tem um lugar, estamos aqui tem com outro vocês. lugar, é o nosso lugar. Então vamos lá, deixa eu continuar com o debate, já que vocês estão também. debatendo tão bem aqui, vou chamar mais uma pessoa para debater com vocês, né? Que é a Rosana Risson, ela que é diretora de uma escola municipal lá em Caxias do Sul e vai conversar com a gente agora pela internet sobre algumas circunstâncias que levaram a direção da escola a pensar em debater esse assunto com pais e alunos. Rosana, muito boa noite para você, seja bem-vinda a esse Sala Debate. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Rosana, me conta um pouquinho da experiência que você teve aí na Escola Municipal em Caxias do Sul, como é que foi o debate com estudantes e como você percebeu que chamar os pais dos estudantes para o debate se transformou ali numa alternativa para esclarecer muitos dos mitos e verdades a respeito desse tema. Pois é, nossa escola municipal aqui em Caxias do Sul já é tradição em muitas das escolas na nossa cidade o uso do uniforme. E realmente a gente leva bem tranquilo, porque anualmente é feito, antes do início do ano letivo, uma assembleia com todos os pais da escola. Todos são convidados. Aí o número de pais que estão representando os alunos naquele momento, né, a comunidade escolar, é levada a discutir e a debater sobre o uso do uniforme. E todos os anos é unânime praticamente a aceitação dos pais na continuidade pelo uso. E a fala deles é assim em relação à economia, em relação ao uso de roupas adequadas, a igualdade que fica entre os próprios estudantes, né? Ninguém se sentindo mais do que ninguém. Também a gente valoriza muito as atividades esportivas, né? Educação física, os professores trabalham com diferentes esportes e a roupa tem que ser uma roupa bem flexível e confortável. E eu acho que o jovem de hoje, ele gosta realmente de uma roupa confortável. Eu estava ouvindo ali os debates, concordo com alguns, outros não tanto, né? Mas a roupa, o uniforme, ele é uma roupa confortável para o aluno. Os nossos alunos, os maiores, quando é muito quente, no sul não é tão quente como ali, né, no Rio de Janeiro, mas quando é muito quente eles usam bermuda, né, mais compridinha, as meninas também, mas a maioria prefere usar a calça. E os pequenininhos daí sim, tem uns short saias pequenininhas, né, ou shortinho, mas assim, eles não questionam muito a respeito disso não, é tranquilo o uso. Nós temos na escola adolescentes que vão até 14 anos, até o 9º ano. É uma escola de ensino fundamental. E aí você percebe que em algum momento essa discussão se tornou mais acalorada ou não? Realmente a discussão com os pais no início do ano é esclarecedora e permite que o planejamento pedagógico da escola seja cumprido, que essa nem vire uma questão ao longo do ano? Não, a gente não enfrenta muitos problemas não. Nós temos 570 alunos e 10%, nem isso talvez, dos alunos é que resistem mais no uso do uniforme. Mas não seria assim pela questão do tipo de roupa daí que gostariam de vestir, né? Se for, como é o caso do debate aí no short, coisa assim, roupa inadequada. Mas porque é modinha de botar uma roupa ou outra, né? Os adolescentes gostam. E aí o uniforme às vezes fica um pouquinho fora daquele padrão que eles estão habituados. Mas a calça das meninas é o suplex, é bem justinha, elas usam tranquilo, sem maiores problemas. Temos aqui perguntas para você, olha, a Kelly e a Adriana. A Kelly opinando aqui talvez pelo WhatsApp e a Adriana pelo Facebook. A Kelly fala o seguinte: não sou a favor de padronizar medidas do cumprimento, mas sim conscientizar, educar. Acredito que cada lugar tem suas regras e suas devidas condutas, muito no sentido que a Marisa estava falando aqui agora há pouco. Outra consideração é da Adriana Ramos. A escola precisa ser um espaço educacional. Não é possível que em 2015 a roupa de uma menina ainda seja tema, enquanto outros temas tão importantes ficam de lado. O que você tem a dizer sobre esses dois comentários? Eu concordo sim. Eu acho que a escola tem que ir muito além da roupa, né? É bem importante a questão do estudo hoje, da informação. Sempre que um aluno questiona, quando um aluno demonstra ter mais dificuldade em aceitar esta norma, né, que não é imposta pela escola, é importante deixar bem claro isso, mas uma decisão em assembleia de pais, né, que os pais apoiam. Aí a gente chama a família, conversa, explica, até não tem acontecido muitos problemas, não. São poucos alunos que resistem.
Rosana Risson, diretora da Escola Municipal, professora Leonor Rosa, falando diretamente de Caxias do Sul. Muito obrigado pela sua participação e seus esclarecimentos no nosso debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Marisa, Carol, a gente teve aqui a oportunidade de ouvir uma diretora de uma escola, né? A gente trouxe o debate um pouco mais para ficar no âmbito escolar nesse programa, mas para que lado vocês acham que essa discussão irá na medida em que ela está em pauta no Congresso Nacional? Eu acho que ela precisa, de fato, ser aprofundada, né, para que a gente compreenda que esse debate ele não fala especificamente de peças de vestuário. A gente não está falando aqui de objetos têxteis. Estamos prescrevendo comportamentos, definindo e inferindo sobre a personalidade, a atuação profissional ou a dita moral das pessoas a partir do que elas expressam na sua visualidade. E a gente precisa compreender quais são as bases históricas, quais são as bases culturais que estão à frente das nossas definições de certo e errado. Numa cultura brasileira onde, como eu volto a dizer, a característica da cultura indígena e da cultura africana é completamente subsumida. E são outras formas de lidar com o próprio corpo, são outras formas de lidar com a sua aparência, são outras formas de escolher certos e errados. Quando eu falo, citei o cristianismo e venho de uma família católica, muito embora a minha prática religiosa hoje seja outra de matriz africana, eu não estou fazendo uma crítica especificamente às pessoas, mas à formação da mentalidade do nosso país, que privilegia um padrão europeizado, branco, androcêntrico, frente a toda a multiplicidade cultural do nosso país. Marisa, para onde você acha que essa discussão irá no Congresso Nacional nos próximos dias, se é que ela vai avançar dessa maneira ou de outra? Eu acho que não vai avançar porque houve muitas críticas de um lado e do outro, mas eu acho que tem que prevalecer o bom senso. É isso que nós temos que discutir nas escolas, é o bom senso. E como você vai criar isso? Tendo essas discussões. Nós temos que também proteger os nossos meninos, as nossas meninas. Nós temos algo que ninguém comenta quando se toca nesse assunto, que são os psicopatas sexuais. Independente do tamanho do short, do comprimento da roupa, que são homens que vão atacar mulheres, independente disso. Nós temos que discutir isso, discutir o sentimento dos meninos, discutir essa educação, que esses meninos eles não podem atacar uma mulher ou achar que ela não tem moral por causa da roupa dela. Sim, mas também nós temos que entender que nessa cultura de maioria cristã e que também deve ser respeitada, é óbvio que se pense dessa maneira. E nós vivemos um país tropical, mas um país que o sul, como essa diretora falou, é mais europeu. Então talvez seja diferente realmente a roupa de lá. E qual é o problema? Eu não entendo essa polêmica toda em cima. Qual é o problema de se ter códigos, regras, limites? Nós precisamos colocar limites nas crianças, nas pessoas. Nós temos que ter esses limites porque nós respeitamos as regras. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a respeitar o ambiente do outro, a respeitar o outro no seu lugar de trabalho, no seu local de estudo, ou num congresso, ou na sua igreja, ou sei lá, em qualquer lugar. Nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. Essa espiritualidade, ela interfere na educação, na cultura, nas tradições, sim, e por que não? Nós podemos flexibilizar isso, mas também é uma violência quando nós colocamos de forma compulsória o movimento de um relativismo que não é da maioria, nem queremos que seja, entendeu? Então, quando eu falo não queremos, que eu assumo que eu sou cristã e sou cristã evangélica, então não me ofende, nem saio por aí querendo que as pessoas agridam outras pessoas por causa da roupa. Eu citei lá no Congresso porque foi uma coisa que chamou muita atenção, porque foi muito exagero mesmo, foi constrangedor para as pessoas em volta e até para as próprias meninas. E quem depois foi conversar com as meninas e quem foi discutir com quem estava faltando com respeito com elas, fui eu. Você entendeu? Então não é bem assim, talvez eu não tenha colocado. Eu fui colocar exatamente o teu pensamento, eu usei para proteger as meninas, mas causa um desconforto e nós temos que nos proteger como mulheres disso também. Nós estamos falando de vida, de realidade, de sociedade, de regras de convivência e sempre essas regras vão ter. Aqui nós estamos tendo, eu tenho que respeitar a Carol com o pensamento dela e ela a mim. E na sociedade não está. Então quando alguém proíbe alguma coisa, uma proibição porque o feminismo é a mulher
mulher está perdendo direito. Não, simplesmente é uma coisa óbvia. Tem lugares e lugares para tomar determinadas atitudes. Isso não é um preconceito, é uma questão de regras de convivência, tem que ter. Marisa, obrigado pela sua participação. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Carol, obrigado pela sua participação. Muito obrigada Até uma próxima pelo oportunidade. Considerações finais? Até mais. Consideração final é pensar para que discurso aponta esse modelo. Né? Qual é o perigo dos discursos que a gente adota para defender determinados modelos? O que é uma maioria? O que é uma maioria numérica e o que é uma maioria em representatividade? Pensar nisso. Marisa, suas considerações finais? Eu concordo com a Carol. Eu acho assim que maiorias e minorias têm que se respeitar. Nós temos que achar um jeito de botar equilíbrio nisso, porque senão nós vamos viver em choque a vida toda e não é esse o caso. A você, muito obrigado pela participação, você que nos acompanhou pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Periscope, acompanhando aí as nossas participações pelo WhatsApp. Quero agradecer também a todos os nossos convidados que participaram deste programa, falar também com a Rosana. Rosana, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, até uma próxima oportunidade, tá bom? Ok, obrigada, até. Isso aí, o Sala Debate de hoje fica por aqui. Nós voltamos aos domingos com a reprise às 9 da noite. E também, se você quiser, acesse os nossos canais que estão aí. Vou botar na tela para vocês poderem ter mais informações sobre o Facebook do Canal Futura, sobre o Twitter do Canal Futura. Tá aí na tela para você aí, ó. Muitas pessoas participando desse programa, nos posts, tá aqui o Twitter. E confira, inscreva-se no nosso canal, tá aí, ó, youtube.com/Sala Debate Oficial e tem aí acesso a todos os nossos programas. Pessoal, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.